Bom, estamos ao vivo aqui, né? Quero agradecer todo mundo que está assistindo a gente. É uma honra aqui receber o Gustavo Spadotti, que ele é engenheiro agrônomo, mestre, doutor em agricultura, supervisor do grupo de gestão territorial estratégica da Embrapa. É um prazer, Gustavo, ter você aqui. Muito obrigado por essa parceria. É uma honra, Asbran, né, fazer esse bate-papo com você. Não, valeu mesmo aí, Daniel. É uma honra para a Embrapa também participar e ter um parceiro como a Asbran. Então, já agradeço aí você, presidente Daniel, pelo convite feito a nós e pela confiança em trazer a gente para bater um papo aí com o pessoal da indústria de suplementos. Não, e o nosso bate-papo, pessoal, eu acho que ele é tão importante, e a Asbran não podia deixar de trazer, né? Que é mostrar um pouco, mostrar o verdadeiro agro, os nossos números, né? Com fonte em dados e não com fonte em achismos, né? E, os dados, né, que o Gustavo vai trazer aqui na apresentação, alguns deles estão aqui também nesse livro, que é Os Tons de Verde, feito pelo Evaristo de Miranda e sua equipe aqui. Um abraço também para o Evaristo. E, pessoal, Asbran vai dar 3 livros para as 3 primeiras pessoas que mandarem e-mail para Asbran dizendo que assistiu a live aqui, né? Então, mandem e-mail lá no asbran@asbran.org.br e os 3 primeiros e-mails mandem o endereço que a gente vai enviar o livro para vocês. É um assunto, né, Gustavo, que ele é importante, que deveria assim ser dado nas escolas e todo brasileiro deveria carregar, vamos falar assim, uma apostilinha ou alguns dados para quando alguém falar besteira do agro, ter esse dado no bolso e puxar e falar com dado e com veracidade. Então, Gustavo, bom, o tempo aí é seu. Muito obrigado mesmo. Valeu, Daniel, obrigado. E olha, esse presente que vocês estão dando, esse livro do Dr. Evaristo aí, esse é para se estimar, porque já não tem mais nas prateleiras, hein? Então, esse daí, quem conseguir, já está com um achado na mão. É um livro muito legal que traz, assim, uma dimensão territorial da preservação do meio ambiente no Brasil, né? Então, são dados, muitas vezes, que estavam ocultos aí dentro de formulários de difícil acesso, e com o cadastro ambiental rural, com as técnicas de geoprocessamento, puderam trazer à tona aí algumas verdades que a gente não tinha tanto conhecimento sobre o papel dos agricultores dentro da preservação do meio ambiente no Brasil, né? Bom, falando um pouco mais sobre o tema de hoje, entrando nesse tema de mitos e verdades sobre o agro, é um tema muito interessante porque passa muito pelo trabalho que a própria Embrapa Territorial, que é essa unidade que vocês estão vendo aí na tela, nossa unidade fica lá em Campinas. Boa parte dos trabalhos que nós realizamos lá na Embrapa Territorial, justamente eles tropeçam nesses mitos e verdades praticamente que diariamente mesmo. Por quê? Nós somos uma unidade que trabalha com inteligência, gestão e monitoramento do território nacional, com foco nessa tríade, levando em consideração sempre as demandas do Brasil, do Estado brasileiro, né? Do agronegócio, e nós vamos também muito ao encontro das demandas da agricultura familiar. Então, a gente trabalha com essas soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação com esses temas, principalmente com foco na divulgação e na elucidação da sustentabilidade do nosso agro e também no apoio à melhoria da competitividade do agronegócio brasileiro. Então, esse é o cerne dos trabalhos que nós realizamos lá na nossa unidade, na Embrapa Territorial. E, para isso, nós lançamos mão de um conhecimento que a gente chama de inteligência territorial estratégica, que ele passa principalmente por captar esse dilúvio de dados que nós vivemos hoje. Nós estamos numa sociedade altamente informatizada, onde os dados acabam caindo de maneira assim até desordenada, chegando de maneira desordenada para a gente. Um dos nossos papéis realmente é filtrar essas informações, esses dados, e transformar ele em informação. Ou seja, passar de um big data para um right data. Ou seja, entregar uma informação precisa, correta, no momento certo, para o ator certo.
para isso a gente constrói esses quebra-cabeças da inteligência territorial estratégica, focando em 5 grandes quadros. Quadro natural, agrário, agrícola, o socioeconômico e o de infraestrutura. Organizando esse quebra-cabeça e não empilhando dados, a gente consegue encaixar esse quebra-cabeça de modo a compreender o espaço territorial a ser avaliado e, a partir daí, gerar ferramentas de gestão e de monitoramento desses territórios. Tá? E para essa palestra de hoje, para essa live de hoje, a gente separou aí 4 temas que a gente tropeça aí em mitos e verdades do nosso agro. Tá? A gente vai começar com o primeiro. Será que é um mito ou é uma verdade que o Brasil é o celeiro do mundo? Essa é uma frase que está sempre na boca do povo. O Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil vai se tornar o celeiro do mundo. Qual que é a realidade hoje nossa, né? Então, a realidade é que nós somos um grande player, tanto na produção quanto no consumo, porque nós temos 210 milhões de habitantes, mas também na exportação, no comércio mundial de alguns produtos da cesta de alimentos aí do mundo. A gente pode elencar aí o açúcar, o café, suco de laranja, soja, que nós somos o principal produtor mundial. Carne bovina, nós somos o segundo maior produtor. Carne de frango e milho, nós somos o terceiro e o quarto maior em produção de carne de porco. Porém, nós temos um papel também na exportação, sendo líder aí na exportação de diversos produtos, atingindo aí, no caso do suco de laranja, 80% do market share mundial. No caso da soja, mais de 50% da soja comercializada no mundo sai do Brasil. Tá? Então, são produtos que nós temos um grande protagonismo e fazem parte do cotidiano, da alimentação, seja direta, na alimentação humana, ou seja, nos subprodutos para a geração de novas fontes de proteína. Então, nós estamos aí realmente com um protagonismo muito grande dentro do mercado internacional da produção de alimentos. Porém, nós somos o terceiro maior exportador de alimentos no mundo, atrás dos Estados Unidos e atrás da União Europeia. A gente também está atrás, por exemplo, em termos de produção da China, mas a China é um mercado muito grande, mas é com foco mais no mercado interno. Mas a gente está aí, nós somos um player muito importante. E conquistamos isso como? Por meio da aplicação de tecnologia no campo. Então, se a gente pegasse a nossa produtividade média de grãos que a gente tinha lá na década de 70, para produzir a mesma coisa hoje, com aquela produtividade, a gente precisaria de mais 130 milhões de hectares. Os ganhos que nós tivemos em produtividade, em tecnologia aplicada no campo, em técnicas disponíveis para a condição de agricultura tropical, permitiram nós pouparmos 130 milhões de hectares do desmatamento por meio do aumento da nossa produtividade. Aumentamos em área produzida? Aumentamos. Mas, proporcionalmente, ganhamos muito mais em produtividade por meio da tecnologia aplicada no campo. É a tecnologia que chegou no nosso agricultor, que aumentou os ganhos e melhorou a eficiência dele. Esse é o nosso sucesso da nossa agricultura. Nós somos competitivos no mundo, principalmente porque temos preço e temos tecnologia. E conseguimos alimentar 1,6 bilhão de pessoas no mundo, utilizando apenas 7,6 a 7,8, os estudos da Embrapa mostram 7,8, o estudo da NASA mostra 7,6, esse que está aí na tela de vocês, mas a gente utiliza pouco menos de 8% do nosso território para a produção de alimentos de origem vegetal. Utilizamos uma outra parte para pecuária, eu vou mostrar mais à frente, mas para a produção de produtos de origem vegetal, utilizamos apenas 7,8%, é a nossa agricultura. Enquanto países como Dinamarca, Ucrânia, passam de 75%. A maioria dos países da Europa utiliza mais de 50% do seu território para a produção agrícola. Estados Unidos, quase 20%. Nossos vizinhos argentinos aqui, 14%. E nós, metade que a Argentina, quase. Só 7%. Então, nós assombramos o mundo. Como? Com tecnologia. Tá? Então, esse é o cerne nosso. Então, nós somos o celeiro do mundo hoje? Não somos. Mas temos potencial. Por que não somos? Só para a gente exemplificar, os Estados Unidos, por exemplo, produzem quase 350 milhões de toneladas só de milho. É mais do que toda a nossa produção de grãos, os Estados Unidos produzem só com milho. Então, nós não somos o principal, mas somos um grande player, porque temos competitividade graças à nossa tecnologia produzida na Embrapa, nas universidades, nos institutos de pesquisa e principalmente aplicados pelo nosso produtor.
como a gente pode melhorar isso? Como a gente pode produzir cada vez mais alimentos? Temos 3 maneiras de conseguir isso. Aumentando a área cultivada, nós temos sim áreas disponíveis para serem incorporadas nos nossos sistemas produtivos ainda, mas gostaríamos e estamos focando muito nos outros 2 mecanismos, que são aumento de produtividade e, recentemente, agora, incentivos à intensificação do uso da terra. Nós já fazemos a safrinha, mas hoje nós temos um aliado muito grande para a produção de alimentos no Brasil, que são os sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Então, é produzir dentro da mesma área, em espaços diferentes de tempo, grãos, pasto, carnes e também a madeira, seja ela para papel e celulose, seja para alimentar os silos de secagem de grãos. Temos essas tecnologias à disposição. Mas, para isso, precisamos investir cada vez mais no nosso pós-porteira. Então, para termos ganhos bons em competitividade pós-porteira, temos que investir em logística. Então, falando em logística, nós já caímos no nosso segundo mito. Ou verdades, né? Vamos descortinar isso. Esse é um mito que todo mundo fala, que é: o Brasil só transporta por rodovia. Será que isso aí é verdade, pessoal? Para isso, a gente lançou mão de uma pesquisa realizada pelo pessoal da EPL, a empresa de pesquisa logística do Brasil, que faz um trabalho muito bem feito lá dentro do Ministério da Infraestrutura. E em 2015 eles fizeram esse levantamento: quanto dos granéis sólidos agrícolas do Brasil é transportado por rodovia, ferrovia ou hidrovia. Então vimos que 60% de todas as cargas agrícolas nossas passa por rodovia. Da quantidade em TKU, que é toneladas por quilômetro útil, o percentual 60% desse modal ele é composto pelo modal rodoviário. Mas já temos 30% dentro do modal ferroviário e 10% por hidrovias, movimentado por hidrovias. Então já é um mito, nós não usamos só a rodovia, nós temos grande percentual de ferrovias e hidrovias também, e de 2015 para cá, que quando foi feita essa pesquisa, investimos muito, principalmente no modal rodoferroviário, ali aquele terminal em Rondonópolis, em Mato Grosso, que transporta cargas até o Porto de Santos. Investimos muito no terminal hidroviário lá do Porto de Porto Velho, que leva pela hidrovia do Madeira para exportação de grãos também. Então, já se estima-se que esse percentual já esteja bem próximo aí dos 50-50, tá? Esse é um outro estudo que a Embrapa Territorial realizou em parceria com a empresa Macrologística, mostrando quanto se movimenta da exportação de grãos por cada um dos portos e como chega esse grão lá no porto. Então, a gente tem alguns portos, como é o caso do Porto de Vitória, que 100% das cargas exportadas por ele chega por ferrovia. Outro exemplo, por exemplo, é o Porto de Itaqui, lá em Maranhão, fica em Maranhão, lá no Maranhão, que também já mais de 80%, 90% das cargas exportadas por lá de grãos, do agro em grãos, também chega por ferrovia. E também temos lá os portos do Arco Norte, que utilizam basicamente as hidrovias. E um caso interessante, que é o Porto de Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, que chega das 3 maneiras. Ele tem terminais ferro, rodo e hidroviários para o recebimento de cargas de exportação. Tá? Então, cada vez que a gente leva em consideração integração entre modais, passando de rodovias para hidrovias e ferrovias, nós temos melhorias nos custos de escoamento das nossas cargas que refletem em ganhos para o nosso agricultor. Então, cada vez que você leva um produto com maior eficiência para o seu terminal de consumo, você consegue transferir parte dessa redução do custo do Brasil, do custo de transporte, para o nosso agricultor, para ele ser melhor remunerado porteira dentro também. Então, esse foi o segundo mito, né? Então, matamos aí um segundo mito aí nessa questão, que é que o Brasil só transporta por rodovias. Na verdade, nós temos muito ainda o que melhorar para equilibrar a nossa balança. O ministro da Infraestrutura, Dr. Tarcísio, está fazendo um trabalho fantástico lá à frente do nosso Ministério da Infraestrutura, querendo dar uma equilibrada maior ainda nessas questões, principalmente com investimentos em ferrovias e hidrovias. Então, a gente destaca alguns das ações que estão sendo feitas atualmente. A melhoria, por exemplo, na hidrovia do Madeira, com melhoria de acessos na BR-364, sinalização, balizamento e dragagem da hidrovia do Madeira. Provavelmente, em pouco tempo, aí teremos o derrocamento, a derrocagem lá do Pedral do Lourenço, na hidrovia do Tocantins, que vai possibilitar uma navegação
dentro dessa hidrovia por todo o ano, deixando ela de ser uma hidrovia sazonal e tornando ela uma hidrovia perene. Temos aí, ainda para esse ano ou para o começo do ano que vem, a licitação da Ferrogrão, a ferrovia ligando Sinop até Miritituba, no Pará, que vai dar um gás aí para o escoamento dessa safra do norte e do centro do Mato Grosso, em termos de acessar os portos do Arco Norte com maior eficiência por essa ferrovia. Então, é uma ferrovia que está saindo agora Greenfield e deve ter aí um prazo de execução de 4 a 5 anos para ela estar em operação. Temos a ferrovia Norte-Sul com ampliação de captação de cargas, ela foi recentemente licitada e adquirida por uma empresa, então espera-se que ela comece a movimentar cada vez mais cargas também. Temos a perspectiva da construção da FICO, a ferrovia de integração do Centro-Oeste entre Água Boa e Mara Rosa, no Goiás, também dando maior capilaridade para aquisição de cargas pela ferrovia Norte-Sul, e novas operações de double stack, que é os trens de beliche, né, a gente chama assim, que são os trens agora de dois, que conseguem levar um container em cima do outro. Então, isso aí está melhorando muito a eficiência também de algumas ferrovias do Brasil. Então, temos muito a ser feito, mas já temos dando grandes passos no sentido de melhorar e equilibrar cada vez mais essa balança, tirando principalmente cargas rodoviárias a longa distância, que isso não faz sentido. Então, fazendo com que os fretes rodoviários sejam cada vez mais curtos, levando até terminais de ferrovias e hidrovias, nós conseguimos mais cargas transportadas por os nossos caminhoneiros, e principalmente cargas mais próximas, ele consegue fazer maior número de viagens, maior número de fretes, e também otimizando melhor essas cargas de longo curso com ferrovias e hidrovias. Tá? Abordando agora o terceiro mito que a gente tem aí, ou verdade, a gente tem esse mito ou verdade que no Brasil há equilíbrio entre produzir e preservar. Será que isso é um mito ou é uma verdade? Tá? Para isso, a gente lança mão de alguns dos estudos que a gente fez lá na Embrapa Territorial sobre atribuição, uso e ocupação das terras do Brasil, dados que constam nesse livro que o Daniel, presidente, já disse que constam dentro do livro do Tons de Verde, lá. E os 3 primeiros que enviarem o e-mail para a Asbran hoje vão receber de brinde. Tá? Então, para a gente compreender essa dinâmica de atribuição, uso e ocupação das terras e saber o quanto o Brasil protege e preserva das suas áreas, nós temos alguns estudos de geotecnologia que mostram que 30% do Brasil é protegido por lei, em unidades de conservação, terras indígenas. Isso dá 257 milhões de hectares protegidos em todos os nossos biomas. Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Amazônia, todos os nossos biomas estão com áreas protegidas por lei. 30% do país é protegido por lei. Mas não é só de proteção em unidade de conservação e terra indígena que nós temos vegetação nativa. Nós temos também o papel dos agricultores dentro desse processo de preservação ambiental. E isso, segundo os dados do CAR, geocodificados, propriedade por propriedade, município por município, nós temos esses dados para o Brasil inteiro, já são 219 milhões de hectares destinados à preservação dentro dos imóveis rurais. Isso dá mais ou menos 48% dos imóveis rurais, ou seja, metade das propriedades do Brasil ela é destinada à preservação e a outra metade é destinada à produção. Isso em média no Brasil. Por quê? Porque nós temos um código florestal que faz com que os agricultores participem desses processos de preservação com percentuais de 80% na Amazônia a 20% no restante do Brasil. Essas áreas têm que ser destinadas a APP, reserva legal ou excedentes de vegetação nativa. Quando a gente soma isso, 26% do território nacional, 26% do Brasil é destinado à preservação pelos produtores. É 1/4 do Brasil. Essa é a real dimensão do quanto os agricultores contribuem com a preservação da vegetação nativa no Brasil. E quando a gente soma o que é protegido por lei nas unidades de conservação e terras indígenas e áreas militares, o que é destinado à preservação pelos agricultores declarados no CAR, e as grandes áreas devolutas e áreas de vegetação nativa que nós temos não cadastradas ainda, isso dá 66% do Brasil.
Então, 66% do Brasil ou é área protegida, ou é preservada, ou é área conservada para a natureza. Nós temos 66% do Brasil destinado à preservação do meio ambiente, proteção e preservação do meio ambiente. Isso representa, em termos quantitativos, da soma do território de 48 países e territórios da Europa. É quase toda a Europa em área destinada à preservação e proteção do meio ambiente, só aqui no Brasil. E a gente apanha lá fora dizendo que não estamos protegendo e preservando nosso território. Bom, o pessoal está de brincadeira. O que mais que a gente tem que fazer? Tem que destinar mais ainda? Ou a gente tem que ter uma parte para produção de alimentos? Nenhum país do mundo produz a quantidade que o Brasil produz e preserva a quantidade que o Brasil preserva. Nenhum país do G20 tem 66% das suas áreas destinadas à proteção e preservação. Então, nós estamos muito bem, nós somos exemplo para o mundo, somos exemplo para o G20, enquanto conseguimos produzir e preservar. Então, essa balança aqui no Brasil, essa balança está em equilíbrio. Então, quando a gente apanha lá fora, nós temos dados para mostrar e mostrar ao mundo como estamos e como podemos contribuir com essas questões do meio ambiente, mundo afora. Para isso, a gente mostra o quê? A gente mostra esse queijinho. Lá na Embrapa, a gente chama de queijinho. O pessoal do Ministério da Agricultura usa uma palavra mais bonita, eles chamam de mandala. Eu acho legal, né? Mandala é bacana também. A gente chama de queijinho, nós somos meio caipira lá na Embrapa, lá, sabe como é que é? Mas mandala fica bacana também. Então, esse gráfico de pizza, ele mostra claramente 1/4 do Brasil destinado à preservação pelos agricultores, e quando a gente soma isso com terras indígenas, unidade de conservação e áreas devolutas, dá 66% do Brasil. Os outros 30% que a gente utiliza para uso agropecuário, tem 8% de pastagem nativa, que ainda está em conservação lá, porque em equilíbrio com as pastagens e tal. Temos 13% de pastagens plantadas, os nossos 7,8% lá mapeados pela Embrapa territorial, 7,8% de lavoura, e mais 1,2% de florestas plantadas. E ainda 3,5% de infraestrutura, cidades, grandes corpos d'água e outros ali. Então, esse é o nosso ocupação e uso das terras no Brasil. Será que estamos mal, pô? Então, quando a gente fala assim, e aí, vamos discutir preservação do meio ambiente? Vamos. A gente mostra o nosso gráfico aqui. Vocês são ricos aí, né, pessoal? Vocês têm dinheiro, vocês podem fazer o gráfico seus aí também. Se não quiser, a Embrapa Territorial lá faz também o gráfico de outros países lá. Vamos colocar em comparação para ver como é que está o da Holanda, como é que está o da Noruega, lá da Greta, nossa amiga Greta lá, como é que está o da Europa, dá para fazer da Europa inteira, dos Estados Unidos. Vamos colocar aí, vamos discutir. A gente tem elementos para discutir. O que a gente não pode é apanhar quieto. A gente tem que mostrar esses dados para o Brasil e para o mundo, para que a gente mostre como está esse equilíbrio entre produzir e preservar por aqui. E, sabe, esse número de 66% assim, deixa qualquer um, né, que falar que a gente não preserva, né, sem mostrar esse número acaba com qualquer, muito, né, 66%, fala, pô, o certo era a gente fazer um movimento de marketing, todo mundo pegar uma árvore lá e colocar lá na Faria Lima, né, em 66% da Faria Lima, e ver o que o pessoal de São Paulo vai falar, pô. É muito, né? E quando você mostra o número que o produtor preserva sem ninguém pagar para ele, né? Isso é importante dizer. Preserva 50% da sua fazenda, em média, e ninguém paga, e ele é responsável caso aconteça qualquer dano a essa área, né? Então, ele tem que cercar essa área. Porque se entrar alguém lá e roubar a madeira dele, ele é responsabilizado. Se o fogo entrar, ele é responsabilizado. Então tem que fazer acero também. Se alguém pescar lá dentro na época do defeso, ele é responsabilizado. Se alguém caçar lá dentro, ele é responsabilizado. Então todos os ônus recaem sobre ele. Claro, ele tem benefícios ecossistêmicos, de manter as nascentes, manter a vegetação. Claro, isso é benefício também para ele. Mas todos os ônus recaem sobre ele. Os benefícios poucos, né? Os benefícios são para toda a sociedade, né? Então, é bem complexo. Então, um dado interessante, sabe quanto vale essas áreas que os agricultores destinam à preservação? Você faz ideia, Daniel? Não imagino. A gente mapeou, a gente quantificou lá, hectare por hectare,
de acordo com o preço da terra em cada um dos municípios do Brasil. Você se segura aí na cadeira aí? Mais ou menos 3 trilhões de reais em patrimônio fundiário. Nossa. 3 trilhões de reais em patrimônio fundiário imobilizado pelos agricultores em prol da vegetação nativa. E a gente ainda fez um custo de oportunidade lá. Esse custo de oportunidade, se ele cultivasse essa área com qualquer outra coisa, lá com milho, por exemplo, teria algo ao redor anual em torno de 20 bilhões de reais. Então, é considerável o esforço financeiro que os agricultores fazem. Então, a gente fala, nenhuma categoria profissional destina mais terra, mais tempo, mais dinheiro, mais tempo, mais recursos em prol do meio ambiente que o agricultor brasileiro. Ninguém. E o mundo não paga para a gente, né? Nada. Falar assim para o produtor. É assim, a gente compete. O nosso boi compete com o boi da Austrália. O boi da Austrália é cultivado, ele é criado lá, tem reserva legal lá? Não tem. Tem APP lá? Não tem. O boi dos Estados Unidos? Não tem. E assim, a gente não tem um diferencial de R$1 numa arroba, pô. Verdade. E ainda tem que provar que não vem de área desmatada, tem que provar que preserva. Não é fácil. Não é fácil. É um desafio e tanto. A gente tem levado essas discussões nesse sentido de, bom, paga aí R$1 por saco de soja, R$1 por arroba de boi, para a gente manter e conseguir dar o crédito que o agricultor e o pecuarista brasileiro precisa por destinar essas áreas à preservação, por manter essas áreas intactas. Então, a gente precisa olhar com carinho por esses dados aí, por esses agricultores que tanto fazem para produzir e tanto fazem para preservar o meio ambiente. Verdade. E a gente vive nessa batalha, né? Eu sou meio antigo, né? Eu tenho essa cara de menino aí, eu não estou pintando o cabelo ainda, está bem branco, mas a gente dá uma enganada aí. Mas eu sou da época desse joguinho, é um joguinho assim que um fica atirando no outro, né? É da época do Windows 3.11 aí. Então, é essa batalha, é uma batalha da comunicação, onde de um lado a gente tem aí um pessoal falando que o agro é assassino, o agro destrói, o agro polui, e do outro lado tem o nosso agricultor trabalhando, produzindo, né? Então, o que a gente tem que fazer para vencer uma batalha dessa, a batalha da comunicação? A gente comenta, o doutor Evaristo, nosso chefe geral lá, ele comenta que a gente precisa de 3 coisas para vencer essa batalha. A gente precisa de perícia. Perícia é o nosso agro, né? São as boas práticas que os nossos agricultores e pecuaristas realizam. A gente precisa de armas, que são nossas entidades de classe, é a Asbram, é a ProSoja, é a Abramilho, é a BIMAC, é esse pessoal que são as entidades de classe, que direcionam e formalizam nossas políticas públicas e que podem dar subsídio para essas discussões. E a munição são os dados, né? Os dados vocês podem contar lá com a Embrapa Territorial, que a gente está à disposição para encarar essa batalha aí em prol do nosso agricultor e do nosso pecuarista, tá? E principalmente para levar essa mensagem para o mundo, que aqui no Brasil, produzir e preservar está assim, ó, de mãos dadas. É uma coisa indissociável, é impossível dissociar essas coisas. Produzir e preservar no Brasil, de mãos dadas, firme e forte, e assim seguiremos sempre. Gustavo, e aproveito, né, esse slide seu para convidar todas as associações do agro, que a Asbram, né, a gente, vamos falar assim, é uma associação pequena, não tão rica, né, mas a gente tem, vamos falar assim, vamos unir forças, né, unir forças com todas as associações. Eu acho que o intuito dessa live aqui é um pouco divulgar isso também, né, o que a gente faz de bom, né? E então eu acho que eu deixo aqui o espaço e convido todos para a gente fazer um movimento em conjunto e defender o nosso agro, fazer uma campanha, né? Esses dias eu vi uma campanha falando mal do Brasil na parte da pecuária e assim muito dos Estados Unidos, um menininho cantava lá, acho que era do Burger King, se não me engano, ele cantava, né? O boizinho tinha orelha de cachorro para fazer alusão ao animal doméstico, mas ele cantava, falava que o boi. Pô, e a gente não, e a gente vê isso, né? E precisamos unir, falar com o pessoal, mostrar que não é bem assim, né? E então assim fica aqui um canal, fica aqui uma associação parceira
para levar junto essa comunicação. Com certeza, a gente sempre destaca mesmo esse papel da Asbram aí, sempre foram um parceiro muito grande lá da Embrapa Territorial, acreditaram na gente, são parceiros nesse livro Tons de Verde, Dr. Evaristo. Acredito que assim, toda vez que a gente consegue compilar e levar informações assim, de modo a descortinar alguns mitos que a gente tem contra o agronegócio brasileiro, acho que a gente tem que se unir mesmo, tem que fazer uma união entre todos os atores do agro para a gente levar essa mensagem, uma mensagem positiva mesmo. A gente vê aí, às vezes, muitas associações se aliando até com um pessoal meio estranho aí e tal, meio esquisito, que às vezes bate no agro aqui para depois afagar ali. Então, a gente fala, presta atenção, né? Porque às vezes o pessoal fica acreditando assim que dando comida para o jacaré vai ser você vai ser o último que o jacaré vai te comer. Mas cuidado, que o jacaré vai ficando forte, viu? Então, às vezes a gente fica aí, tem muita gente que denigre o agro, cria dificuldade para depois apresentar facilidade. Difícil. É por isso que a gente fala assim, escutem quem está do lado lá do agricultor, quem está todo dia ali do lado dele, quem sangra junto com o agricultor, sofre junto com o agricultor e sua junto com o agricultor. É esse pessoal que vocês têm que ouvir e tentar trazer para perto das associações, sabe? Que a gente tem muito a se organizar como agronegócio brasileiro para defender nossos interesses mesmo, sabe? Porque, às vezes, parece que é um troço meio orquestrado mesmo, alguns ataques, assim. Já viu que ficou meio parado durante a pandemia, né? Durante a pandemia sossegou, de repente, a hora que os números começaram a melhorar da pandemia, já apareceu a Amazônia acabando. Já tem a marreta batendo na cabeça. É isso mesmo. E a gente chega no último mito aqui, ou verdade, né? Então, desfizer. Aquele lá não era um mito, né? É uma verdade. Então, produzir e preservar no Brasil anda de mãos dadas. Então, não era um mito, né? E esse aqui é o último. Será que é um mito ou uma verdade que o agro está destruindo a Amazônia? Vamos lá, né? Vamos tentar descortinar isso. Da onde que surgiu isso? Não tá tapado esse gráfico mesmo. Esse gráfico é o seguinte, até 2004, o pessoal mostrava muito esse gráfico. Era um gráfico que apontava assim que estava subindo o desmatamento na Amazônia. Por quê? A causa. Porque estava crescendo a produção de gado na Amazônia e porque estava crescendo a produção de soja na Amazônia. Mas é interessante que depois de 2004 esse gráfico sumiu do mapa, né? A gente traz o resto dele. Então, o desmatamento na Amazônia despencou e a produção de gado continua a subir. E a produção de soja continua a subir. Então, você vê que não tem uma correlação direta entre as coisas. Não é numa área desmatada que o gado vai, não é numa área desmatada que a soja vai, recentemente desmatada. Nós temos hoje mecanismos e travas que impedem isso. A gente não consegue produzir soja numa área recém-desmatada, não consegue produzir gado numa área recém-desmatada. Existem mecanismos na legislação brasileira, no comércio brasileiro, que impedem isso. Então, isso aí não é uma verdade, isso aí não está acontecendo hoje no Brasil. O que a gente tem hoje é esse diagnóstico do Brasil, da Amazônia, do bioma Amazônia. Nós temos aí 353 milhões de hectares de vegetação nativa. É 84% do bioma preservado. Tá? Se a gente junta ainda com mais 2,1% de água, que tem lá as grandes superfícies hídricas da Amazônia, dá 86,2%. Ou seja, 13,8% do bioma Amazônia é explorado. 13%, quase 14%. Sendo que nós temos lá 25 milhões de habitantes, 500 municípios e mais de 1 milhão de agricultores, de estabelecimentos de gestão, de gestão de propriedades lá. Então, nós não podemos abandonar esses brasileiros lá e dizer, não, vamos fechar a Amazônia, não pode produzir mais lá. Onde já se viu uma coisa dessa? Pô? Tem brasileiro lá produzindo alimentos lá. A ministra foi muito feliz recentemente numa declaração que ela deu, que falou assim, o agronegócio não precisa da Amazônia. Não precisa. Mas será que o bioma Amazônia não precisa do agronegócio para produzir seus alimentos para esses 500 municípios, para esses 25 milhões de brasileiros que vivem lá? E esses produtores rurais que estão lá não precisam de mercado consumidor? Então, complexo a gente falar assim, bom, não vamos produzir, vamos isolar a Amazônia. Eles existem, eles estão lá e querem estar na legalidade.
tá? Falando um pouquinho de desmatamento, assim, em geral, a gente traz esses dados aí, dados recentes do PRODES, do INPE, lá o pessoal do INPE, a gente vê como é que foi a média dos últimos 30 anos de desmatamento. Era ali, quase 15 mil quilômetros quadrados por ano. E nos últimos 20 anos, isso aí já baixou bem. E nos últimos 10 anos atingiu os menores patamares. Então, num contexto geral, em decênios, a média de desmatamento tem caído historicamente no Brasil. Claro que nós chegamos a patamares mais baixos, aí, abaixo de 10 mil quilômetros quadrados por ano, mas isso está dentro de uma média de sazonalidade ali entre os anos também. Então, temos que compreender que, num contexto global, isso está caindo ao longo dos anos. Então, não há uma tendência clara de crescimento, de desmatamento, que estão acabando com a Amazônia. Isso aí não está acontecendo. A gente vê que nos últimos anos, nas décadas, isso aí vem caindo cada vez mais. E aqui um resumão sobre desmatamento no bioma, que as pessoas às vezes esquecem que a Amazônia está sendo ocupada há mais de 400 anos, né? Desde a fundação de Belém, lá em 1616, por exemplo. E só desde 88 que a gente vem monitorando isso por satélite. Mas a gente tem que lembrar que de 1816 até 2018 foram 708 mil quilômetros quadrados desmatados. Só que os últimos 55% ocorreu nos últimos 30 anos. Mas quase metade ocorreu lá para trás também, né? Então, não é um troço que ocorreu assim nos últimos 30 anos e nós estamos acabando com a Amazônia. Claro que não, tá? E como a gente já viu, existem áreas protegidas e preservadas lá que impedem, são travas da lei que impedem que se avance sobre essas áreas também. Então, a Amazônia nunca vai acabar. Não existe isso que a Amazônia vai savanizar, que a Amazônia vai acabar. Não existe. Porque o Brasil tem lei, porra. E as leis são cumpridas aqui no Brasil. Quando você vai tentar desmatar uma área lá sem registro, você toma uma multa pesada, pô. Você tenta fazer coisas ilegais, cair na ilegalidade, tem um monitoramento. Então, não é uma terra sem lei, não. Isso aí ocorre e existe uma fiscalização que impede. São travas ali que existem. E, além disso, a gente tem um processo de regeneração dessas áreas também, né? Isso o PRODES não olha, mas nós temos um programa chamado TerraClass na Embrapa, que verifica a regeneração também da vegetação nativa nessas áreas. Então, isso aí já alcançou quase 30% das áreas desmatadas. Então, tem um processo de regeneração também. E a taxa de desmatamento anual no Brasil do bioma Amazônia é de 0,15%. Então, é uma taxa extremamente baixa. Não é um troço assim, está acabando a Amazônia. Esquece isso. Isso aí não existe. Não está acabando a Amazônia mesmo, tá? Então, é mais para tranquilizar as pessoas que, às vezes, o que sai na mídia parece que é uma catástrofe sem precedentes, assim, né? E a gente Gustavo, e essa taxa... Existem problemas, existe desmatamento ilegal, existem queimadas irregulares, mas a grande maioria dos nossos agricultores que estão lá não tem nenhuma relação com desmatamento ou com fogo. Nós não podemos colocar na ilegalidade a maioria por conta de uma ínfima minoria que está fora da lei. Desculpa, Daniel, te cortei. Então, que essa taxa provavelmente deve vir um pouco mais das áreas onde, não daquela na foto, por exemplo, que você mostrou, mas das áreas em amarelo, né? E não provavelmente da verde, igual as queimadas que se falam, né? A gente fez um estudo recente sobre queimadas que mostrou que no último ano 2019, 90% das queimadas, dos focos de calor, na verdade, que o INPE e a NASA, a gente utilizou os dados da NASA, os dados da NASA mostraram que 90% dos focos de calor foram concentrados em áreas já desmatadas. Então, não é em área virgem. Foi 90% dos focos ocorreram dentro de áreas desmatadas. Tá? E isso é uma minoria. Menos de 5% dos imóveis lá do bioma Amazônia tem algum envolvimento com focos de calor. Então, 95% dos imóveis da Amazônia não teve nada com foco de calor. Então, assim, a gente não pode colocar no mesmo balaio tudo, não pode levar à conclusão que a agricultura e a pecuária na Amazônia estão acabando com tudo, que não é uma verdade, né? E esse aí é a mandala, o queijo lá, do bioma Amazônia, mostrando que a gente utiliza para fins agropecuários mesmo 2,8%, sendo grosso em pastagem, né, 10% em pastagem e 2,3% em lavouras, mas que 84,1% é destinado à proteção e à preservação da vegetação nativa e outros 2% ali, 2,1%
em hidrografia e outros. Tá? A área destinada à preservação e proteção do bioma Amazônia, só no bioma Amazônia, é uma Índia inteira. A Índia é um dos países mais populosos do mundo. O território que a gente tem verde, preservado, protegido na Amazônia, é uma Índia. Uma Índia inteira. Então, 3,5 milhões de quilômetros quadrados. E aqui esse slide é mais para mostrar aquela fala da ministra mesmo, mostrando que para milho, soja, café, tudo isso é menos de 10% da produção brasileira consta dentro da Amazônia, do bioma Amazônia. Mas aí a gente vê para pecuária. Pecuária, sim, tem uma importância lá. Tem uma importância muito grande, principalmente no norte do Mato Grosso, Rondônia, o sudeste do Pará. E também temos a parte de bubalinos, também lá na Ilha do Marajó, lá no Amapá. Então, nós temos um rebanho aí de bovídeos lá muito interessante mesmo. Né? Representa aí quase 28% dos bovinos do Brasil estão lá na região do bioma Amazônia. Mas a gente vê que isso está sendo criado, essas criações lá, estão sendo cada vez mais incentivado o uso da tecnologia, levando cada vez mais rotação de culturas com grãos e principalmente levando a ILPF para a região norte, o que está garantindo cada vez mais índices zootécnicos mais interessantes. Mostrando aí nesse gráfico que a gente passou de 0,7 UA por hectare para 1,4 UA por hectare. E isso resulta em quê, em termos de material mesmo? Resulta que nos últimos 30 anos, cada ano que passa, nós temos menos pasto no bioma Amazônia. E cada ano que passa, nós temos mais boi no bioma Amazônia. É um X, está invertido esse gráfico. Então, a área de pastagem cada vez caindo mais e o número de rebanho bovino crescendo cada vez mais. Isso é eficiência, é tecnologia, é suplementação animal, é creep feeding, é terminação no coxo, sabe? É tecnologia zootécnica, agronômica, melhoria de pastagem, tudo isso, todas essas tecnologias aplicadas e utilizadas no campo, levando à melhoria dos nossos potenciais produtivos, utilizando cada vez menos área para a produção de alimentos lá. Tá? Então, esse é o último mito aí que a gente passou. Então, a recente expansão do agro não está destruindo a Amazônia de forma nenhuma. O que a gente tem que aprender é aprender a gerir da melhor forma essas áreas que já foram antropizadas. Tá? Então, como identificar e como extrair o máximo dessas áreas já antropizadas, de forma que a gente não precise abrir novas áreas para a produção de alimentos lá. Tá? Então, é manter as áreas protegidas e preservadas em equilíbrio com a produção de alimentos. É isso que a gente quer. Nós não queremos punir, expulsar os agricultores da Amazônia de forma alguma. É porque eles têm que alimentar esses 25 milhões de brasileiros que vivem lá nesses 500 municípios. Né? Então, a melhor forma de fazer isso é levando tecnologia. Tá? Então, a gente sempre conta com essa parceria na difusão tecnológica, na geração de conhecimento nas universidades, nos institutos de pesquisa na Embrapa, levando isso para os extensionistas, para a extensão rural, para as casas de agricultura, até para as próprias revendas de produtos agropecuários, para que a gente leve tecnologia para o campo, de modo a que o agricultor e o pecuarista brasileiro produza cada vez mais com menos. Tá? Então, a gente precisa de um plano realmente para a Amazônia, pensar o que a gente quer para a Amazônia, para daqui 5, 10, 30 anos, ter isso em mente, para que nós não sejamos pautados, para que a gente paute essas discussões. O Brasil que tem que pautar. O gestor da Amazônia é o Brasil, do bioma Amazônia, do nosso território. É o Brasil. Então, nós que temos que pautar o que a gente quer da Amazônia para os próximos anos, de forma a equilibrar e manter em equilíbrio essas balanças entre produzir e preservar. Bom, Daniel, era isso que eu tinha para passar para vocês, para a gente bater esse papo. Eu fico à disposição não só de você aí, mas do pessoal que está acompanhando a live para a gente fazer esse bate-papo. Gustavo, agora a gente tem algumas perguntas, né? O tempo aqui está meio escasso, vamos dizer assim, a gente tem 10 minutos praticamente e aí derruba do Instagram, né? Então, se a gente puder ser breve, eu queria agradecer também a presença do Dr. Nabi, presidente da Nelore, que está aqui na live também. É um grande amigo do Asbran, né? Muito obrigado, Nabi. E temos aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer para você, né? O Leonardo perguntou se é mito ou verdade que há uma incongruência entre os posicionamentos do nosso Ministério de Relações Exteriores e da Agricultura. O que você pensa sobre isso? Ministério das Relações Exteriores?
e com a agricultura. Assim, eu acompanho muito pouco assim os posicionamentos. Eu vejo mais pelos posicionamentos oficiais, assim, né? Que a gente encontra os posicionamentos oficiais. E a gente tem visto assim uma sinergia muito boa entre a ministra Tereza e o ministro Ernesto. E há tanto que eles vão juntos nessas missões para abrir novos mercados. Eu acho que o Ministério da Agricultura bateu recorde em abertura de novos mercados esse ano. Nesse 1 ano e meio de governo, se eu não me engano, foram mais de 80 novos mercados abertos, não só para carne, de gado, suína e de aves, e bovina, mas também para os produtos da agricultura. Então, essa abertura de mercado, isso indica, ao meu ver, assim, de quem não tem tanto conhecimento de relações exteriores, né, não é minha formação, mas, ao meu ver, indica que estão trabalhando bem juntos, aí, conseguindo essa abertura de novos mercados. Legal. E a ministra tem feito realmente esse bom trabalho, né? Acho que essa abertura, principalmente na pecuária, ajudou muito. Trabalho incansável aí, né, de conseguir manter as parcerias, né, especialmente numa época complexa como agora do Covid aí, mas não só manter e conseguir abrir novos mercados num cenário assim tão desafiador, né? Tem uma outra pergunta aqui também. Na sua opinião, o que você acha? Por que o governo não consegue fazer um marketing de boa ocupação de terra e preservação? O que falta para a gente, né? A gente fala assim muito do governo, né? Mas nós mesmos não conseguimos fazer isso, né? Porque entra governo, sai governo e a gente não consegue, às vezes, ganhar essa narrativa, né? Porque tem muitas narrativas contrárias. Às vezes a gente vê muita gente aí ganhando projeção. A Anitta, às vezes, faz live aí, milhões de pessoas acreditando em algumas fake news espalhadas por ela, diz que estudou muito sobre alguns temas aí, né? Diz que ela estudou bastante. Mas é complexo, né? Às vezes a gente traz a ciência, traz dados, traz números, mapas, fatos, e às vezes a gente acaba perdendo porque, sei lá, né? A gente não tem o mesmo Minha engajamento. opinião é que falta, né, Gustavo? Falta união mesmo. A gente precisa, de fato, unir com um propósito único, acho que temos que divulgar isso, temos que ter pessoas também com cara da população, que muitas vezes a gente fala para nós mesmos, né? A gente precisa Exatamente. falar com o público da Anitta, a gente precisa falar Em com todos. outros públicos aí que às vezes acham que o leite vem da caixinha, né? Então a gente precisa falar com eles, né? A gente tem feito um esforço muito grande em levar esses dados para as universidades, né? Não só para as universidades do agro, mas também para outros setores. É um trabalho assim, a gente fez um trabalho bacana com o pessoal da OAB aqui de São Paulo, aí em Ribeirão Preto. Eu fui recentemente dar uma palestra aí para o pessoal, foi muito bem recebido. Acho que a gente tem que levar cada vez mais. Claro, para o nosso público é bom para a gente atualizar dados, é muito importante, mas também levar para a cidade, né? Porque às vezes o pessoal desconhece mesmo a pujança, conhece a pujança da produção de alimentos, mas não conhece o quanto que a gente também tem em termos de preservação. Então, é mostrar que temos tecnologia, lançamos uso das tecnologias mais desenvolvidas que temos hoje para a produção da agricultura tropical, de forma a equilibrar cada vez mais, deixar a perenização dos nossos recursos naturais em equilíbrio com a produção de alimentos para a nossa geração atual e também para gerações futuras. Gustavo, agora a última, a gente tem 2 minutos, senão a gente vai ser derrubado. O Edson perguntou se teremos no Brasil o PSA. Pagamento por serviços ambientais. A gente acredita muito nessa política, né? Acredita que seja implementada num futuro não tão distante. Agora, quais os mecanismos que vão ser adotados por pagamento por serviços ambientais, aí é outros 500. O governo, por exemplo, não tem dinheiro para bancar isso aí, não vai ter como pagar isso. Então, quem que vai pagar essa conta? Quem que vai garantir ao agricultor o acesso a linhas de crédito diferenciadas ou ao pagamento propriamente dito financeiro para manter essa floresta em pé dentro de suas propriedades? A gente tem essa opinião, eu particularmente tenho essa opinião, de que o mercado externo pode ser um grande agente facilitador disso. É conseguir conscientizar o mundo mesmo, de que se vai comprar uma soja dos Estados Unidos, da Argentina ou do Brasil, ela tem o mesmo valor.
Mas se vai comprar do Brasil, saiba que está comprando com a vegetação em pé ali, o que não acontece com a Argentina e com os Estados Unidos. Então, vamos tentar vender esse marketing para lá. Vai comprar nossa carne, entenda que a gente está competindo com outros mercados que também não têm a preservação do meio ambiente por trás disso. Então, mesmo que seja, parece irrisório, é pouco, 50 centavos, R$ 1 por arroba, isso aí já consegue fomentar esse pagamento por serviços ambientais aí. Pode ser uma estratégia da gente conseguir fundos no exterior para fazer esse pagamento. Mas tem muita gente pensando em formas de como remunerar o agricultor para isso, diversas delas. Eu acho que é um debate muito interessante, colocar tudo isso na mesa para que a gente possa construir uma política forte e que apoie o agricultor, dando subsídio para ele manter a floresta em pé dentro de sua propriedade e continuar contribuindo com a preservação do meio ambiente. Com certeza, é uma boa ideia, né? Bom, Gustavo, de novo, muito obrigado. Acho que foi excelente a apresentação, deixou bem claro e a gente conhecer um pouco mais do Brasil, da produção do Brasil. E agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente, presente. Pessoal, muito obrigado. E Asbran está aí para tentar divulgar o que a gente faz bem, né? Para a gente divulgar esse agro que faz tanto pelo Brasil e às vezes apanha de graça, vamos falar assim. Então, pessoal, muito obrigado mesmo. Valeu, Daniel. Obrigadão por tudo aí. Gustavo, obrigado. Grande abraço para vocês. Valeu.